Constituição, chegamos ao final da participação da plenária e eu vou apresentar aqui alguns encaminhamentos da Assembleia Legislativa, frutos desse momento, que é um momento histórico, para todos nós que compreendemos a dimensão estratégica desse tema. Amigos, o lado ruim de você coordenar um debate é se privar de incidir sobre ele, né? É uma tortura, especialmente para mim, que sou um homem formado no debate, né? No bom debate. Tenho muito apego a participar dele quando ele se dá num patamar de muita qualificação, como nós tivemos hoje. Então, o que nós tivemos hoje? Nós tivemos uma contribuição assim, multifacetada, várias vertentes levantadas acerca do mesmo eixo, que traduz um movimento político no sentido amplo, que é a mobilização da sociedade progressiva, urgente, compreendendo que é imprescindível e incontornável o debate sobre a inteligência artificial e as suas consequências na qualidade de vida das pessoas, nos direitos sociais, na estrutura da sociedade, que continua reproduzindo exclusão e desigualdade. Então, esse é o foco central. A síntese dessa audiência pública não representa aprofundar o conhecimento acadêmico sobre o tema, há fóruns específicos para isso, há ambientes específicos para isso, mas ao realizá-la na Assembleia Legislativa, o que se pretende é acentuar o gesto político. Um gesto político muito bem-vindo, porque nasce da sociedade. E, como consequência disso, nos implicarmos, né, nessa construção, que, inclusive, terá um momento muito significativo. Eu gostaria de reforçar, no próximo 3 de outubro, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a Conferência Nacional de Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Na Universidade Federal do ABC. Eu estimularia a todas as instituições que aqui estão presentes a realizarem debates internos, reuniões preparatórias e comporem delegações para participarem dessa conferência. O Ceará tem sido pioneiro nessa mobilização e acho que a nossa contribuição, pela qualidade das falas que foram proferidas nessa manhã, pode ser decisiva para o grau de urgência que o tema requer. Inclusive, o primeiro encaminhamento dessa audiência pública será uma solicitação à mesa diretora da Assembleia Legislativa para uma representação formal designada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa de uma delegação na Conferência Nacional do dia 3 de outubro. Então, esse é o primeiro encaminhamento que nós tiraremos dessa audiência pública. Antes de tratar aqui um segundo encaminhamento, que eu discutia com os coordenadores da frente aqui, gostaria de, minimamente, talvez em 3 minutos também, Vasco, participar do debate, né? Foram feitas muitas falas que têm uma abrangência bastante ampla, então eu tenho que escolher uma vertente. Então, eu gostaria de colocar para vocês, a inteligência artificial, esse salto tecnológico, ele já foi capturado pelo capital. Não há o que se discutir sobre isso. Ele já foi capturado. Ele já funciona para gerar acúmulo de riqueza na mão de muito poucos. Ele já está a serviço da exploração da classe trabalhadora. Não há o que se questionar em relação a isso do ponto de vista da constatação. E também, acho que é um salto importante de compreensão política do movimento, não há que se combater a tecnologia, porque sempre que, historicamente, a mobilização da classe trabalhadora combateu o conhecimento produzido pela própria classe trabalhadora, porque quando a gente trata de inovação científica e tecnológica, não pense que isso brota do investimento de capital das empresas, brota dos trabalhadores e trabalhadoras das nossas universidades. É daí que brota. E depois do Estado, especialmente. E depois esse conhecimento é capturado pelo capital. É daí que brota. Então, nós já compreendemos historicamente que combater a tecnologia é combater o instrumento, não é quem segura, quem manieta, quem manipula o instrumento. Nem o sistema
que determina a maneira como aquele instrumento vai se encaixar na lógica das relações sociais, das relações econômicas. Acho que o movimento da Frente Inteligência Artificial compreendeu muito bem isso, porque aqui reside uma armadilha muito perigosa de se, digamos assim, criminalizar a tecnologia. O professor Tarcísio chamava a atenção para um aspecto muito importante. Ao incidirmos e cobrarmos uma regulamentação urgente do tema, nós temos também que ter a preocupação muito forte de não inibir a pesquisa nacional e o desenvolvimento sobre o tema. Porque às vezes a gente fica com tanto medo da ferramenta que a gente acaba castrando o desenvolvimento da ferramenta que pode ser usada a nosso serviço. A tecnologia é um instrumento como outro qualquer, é como uma faca que eu posso usar para enfiar no pescoço de alguém ou passar uma manteiga no pão e saciar a fome de alguém. É um instrumento. O que determina eticamente a sua utilização não é o instrumento em si, é quem o utiliza. Talvez um dos oradores tenha contemplado isso, utilizando um termo popular aqui, muito interessante. Então, eu penso que, em paralelo a essa constatação, aqueles que militam, como eu, nos movimentos sociais, no movimento sindical, nos partidos progressistas, aqueles que lutam por justiça social, e inclusive no empresariado, atuam produtivamente com essa compreensão. Devem se associar urgentemente para tomar posse desse tema, tomar posse desse conhecimento que foi produzido pela classe trabalhadora, por pesquisadores no mundo todo, e todos os dias estão desenvolvendo esse tipo de trabalho. E, em segundo lugar, ao tratarmos desse tema, nós colocarmos na ordem do dia, porque o socialismo não está estabelecido como sistema organizador das relações econômicas, não está na agenda de curto prazo isso, né? Nós intensificarmos a nossa luta por direitos, a luta de... Nós temos que estar na rua pelo fim da jornada 6x1. E porque a tecnologia permite isso já. Nós temos que estar mobilizados para recuperar a destinação dos royalties do petróleo para a pesquisa em ciência e tecnologia, para financiar o trabalho das nossas universidades. Nós temos que estar mobilizados para aprovar o Plano Nacional de Educação, porque o conflito entre essas diferentes demandas do capital e do trabalho é o que determina o que será a pauta do Congresso Nacional. Há uma ofensiva do capital nesse momento, que se utiliza desse sistema e ameaça a democracia e retrocede em direitos sociais. Há uma ofensiva. Então, é fundamental que a gente compreenda o momento histórico em que esse debate se inclui, para que nós possamos incidir sobre ele, mas há pautas que são muito antigas e que precisam ser enfrentadas paralelamente com uma forte mobilização social. E que esta tecnologia permite dar as condições históricas para que nós possamos superar uma jornada 6x1. Elas estão dadas. Então, esse é o momento de ir para cima na luta pelo fim da jornada 6x1, porque o sistema produtivo permite apropriar-se dessa tecnologia para garantir o funcionamento da economia sem perda, para garantir tempo livre à classe trabalhadora, lazer, acesso à cultura. Esse é o momento. Você lembrou muito bem, Liliane, a discussão de como é que o setor público incorpora essa tecnologia. Ele não pode ser sobre o prisma da precarização das relações de trabalho e das condições de trabalho. Pelo contrário, a sociedade, o poder público tem que olhar para isso como uma oportunidade histórica de dar um salto na qualidade de vida no trabalho. É para isso que essa tecnologia foi desenvolvida. Como lá atrás foi citado, a tecnologia nuclear não foi para explodir uma bomba em Nagasaki, em Hiroshima. Essa tecnologia foi desenvolvida para prover energia para a gente produzir. Essa é a finalidade desse instrumento. Por isso, queridos companheiros e companheiras de debate dessa discussão, há uma intensa agenda de mobilização. Em nome do deputado Diacir Diniz, eu quero asseverar aqui o compromisso do mandato do deputado Diacir Diniz. Posso estender isso com toda certeza ao mandato do deputado Acrísio, ao mandato do
deputado Roseno, ao mandato do deputado Cláudio Pinho, ao mandato da senadora Augusta Brito, que não pôde participar dessa reunião por motivo de força maior, a nossa associação à Frente IA com Direitos Sociais. E nós vamos propor, como encaminhamento dessa audiência pública, a criação na Assembleia Legislativa da Frente IA com Direitos Sociais, para se associar da Frente Parlamentar, para se associar com a Frente da Sociedade Civil. E, obviamente, uma das tarefas dessa frente, futuramente, será revisar a Lei 17.611, aqui citada pelo doutor João, que só tem sentido de ser revista quando essa legislação federal também avançar, porque ela será estruturante para as demais leis, quanto dos estados e dos municípios. Agradecendo ao Vital e ao Zé Eduardo, que representam a frente nessa mesa, que tiveram o protagonismo de instigar a Assembleia Legislativa, e agradecendo à secretária Sandra, em nome de quem eu saúdo aqui todas as instituições do poder público, inclusive as universidades públicas, que dão uma contribuição inestimável a esse e outros debates na Assembleia Legislativa, agradecendo ao movimento social, ao movimento sindical, nós, e especialmente, mandando mais uma vez um abraço carinhoso do Ceará ao professor Ladislau Doubo, quem não comprou ainda, compre, vale a pena, os desafios da Revolução Digital. Nós encerramos essa audiência pública com esses 2 encaminhamentos aqui a serem apresentados à mesa diretora da Casa. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à assessoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, aos servidores da Assembleia que nos dão suporte nessa audiência pública.